Outro grupo de vegetais são as pteridófitas. As pteridófitas, ao contrário das briófitas, são vasculares. Então, o ponto evolutivo que podemos ter aí é justamente essa vascularidade. A maioria das questões vestibulares, de Enem, vai cobrar você saber o ponto evolutivo, ou seja, o caráter evolutivo que separou esses 4 grupos de vegetais. Entre as briófitas e pteridófitas, nós temos aí a formação de vasos condutores de seiva, possibilitando essa pteridófita atingir um maior tamanho, que as briófitas são vegetais bem pequenininhas, mas no caso das pteridófitas elas já conseguem atingir maiores tamanhos justamente por conta dessa vascularidade. E agora não existe mais rizoide, filoide e cauloide nas pteridófitas, e sim raiz, caule e folhas. Também é um ponto evolutivo que difere as briófitas de pteridófitas. Professor, por que o senhor está falando tanto em diferenças entre briófitas e pteridófitas? Simplesmente porque esses dois vegetais estão incluídos na classificação que eu citei anteriormente das criptógamas, das plantas criptogâmicas. Então, são 2 linhas que possuem uma interligação, que é o que em si é o tipo de reprodução. Todas as 2 necessitam de água para se reproduzir. Porque vejam, as pteridófitas também são vegetais de ambientes úmidos. Assim como as briófitas, elas necessitam de um meio para liberar seus gametas, que irão fecundar a oosfera do mesmo jeito que fizeram as briófitas. E a partir dessa fecundação ocorrerá a formação do zigoto e ocorrerá a germinação formando o vegetal. Lembrando que existem mais algumas características que a gente vai citar. E vamos citar essas características de acordo com a análise do ciclo de reprodução. Vamos dar uma olhada? Então aí você pode analisar no esquema que há a formação de folha com soros. Esses soros basicamente guardam os esporângios. Os esporângios têm em si os esporos ao seu interior. Esses esporos vão cometer meiose para que possam se reproduzir, e após essa meiose, o esporângio vai se romper e vai liberar os esporos em solo. Esses esporos vão germinar e posteriormente vão formar o prótalo, certo? Aí na figura vocês podem dar uma olhada no prótalo, parecido com o coração aí. Vocês podem ver que ele tem os 2 tipos de órgãos que vão produzir os gametas, tanto masculino quanto feminino. Aí vamos ter o arquegônio e o anterídeo. Temos aí a oosfera e o antezóide. Após a liberação dos antezóides no meio líquido, eles vão percorrer o caminho até chegar à oosfera, dentro do arquegônio. Dentro do arquegônio, eles vão fecundar a oosfera e vai ter a formação do zigoto. Esse zigoto poderá então se desenvolver e formar um novo vegetal em esporófito, forma diploide 2N. Outro grupo que vamos falar será o das gimnospermas. Vamos começar agora a falar sobre as plantas fanerogâmicas. As gimnospermas acredita-se ser uma evolução das pteridófitas. As gimnospermas são vasculares, ou seja, apresentam os vasos condutores de sebas, lembre e floema, sendo a grande maioria delas árvores de grande porte, justamente por conta desse facilitador evolutivo. Lembrando sempre que essas plantas elas vão adquirir esse grande porte justamente por conta da vascularização, como é o caso da sequoia gigante, que seria o maior vegetal do mundo.
Vocês vão ver fotos aí passando no vídeo e vocês vão entender como é que funciona essa gigantesca árvore representante aí das gimnospermas. Então vejam, as gimnospermas possuem raiz, caule, folhas, estróbilos e sementes. Essa parte de estróbilos e sementes a gente vai entender depois com calma quando a gente for estudando a parte da reprodução desses vegetais. Lembrando que o estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, certo? Não é uma flor em si. Ela não tem pétalas e também não tem ovário. E é uma formação de uma estrutura que não vai gerar um fruto. A gente sabe que posteriormente a gente vai analisar que os ovários das flores irão se tornar frutos posteriormente, dependendo da fecundação. Então vejam, basicamente essa flor rudimentar também é chamada de falso fruto, certo? Em algumas situações, e é importantíssima para a gimnosperma. Vamos entender isso daqui a pouco. Os gametas são produzidos nos estróbilos, que justamente é essa parte que vamos analisar. O gameta masculino nas gimnospermas, ele não é flagelado. Ao contrário do que era antes, nas pteridófitas, ele não tem flagelo, ele não tem forma de locomoção. Então, ele é transportado dentro do grão de pólen, certo? O grão de pólen vai estar armazenado aonde? Dentro dos estróbilos. Os estróbilos, eles não possuem um elemento atrativo para polinizadores, para agentes polinizadores. Então, o resultado, ele depende exclusivamente do ar, do vento, para poder liberar esses esporos e ocorrer a fecundação. Lembrando que após a fecundação, a formação do embrião, o embrião ele fica protegido dentro de uma semente e essa semente nutre esse embrião. Vamos analisar minuciosamente a forma de reprodução desse vegetal e vamos entender mais ou menos como funciona essa questão. Então vejam, aí nessa representação gráfica, vocês podem ver a araucária. Nós vamos ter duas araucárias aí, todas duas em forma diploide, na fórmula 2N. Então a araucária vai ter o esporófito masculino e outra vai ter o esporófito feminino. A partir disso aí nós vamos analisar os estróbilos. Vocês estão vendo que os estróbilos aí possuem formatos diferentes do masculino para o feminino. Vamos primeiro analisar o masculino. No masculino, nas pontas, nós temos a formação do microsporângio, que ali, olha, identificados, nós temos os microsporos que vão formar os grãos de pólen. Lembrando que os grãos de pólen, eles têm uma estrutura facilitadora do transporte pelo vento, que seriam os sacos aéreos. Esses sacos aéreos vão se encher de ar e vão possibilitar a planagem dele no ar, para que ele possa se desenvolver. Aí nós temos o grão de pólen em germinação, que é no gametófito masculino, e a formação dos núcleos espermáticos. Através disso forma-se o tubo polínico, certo? Aí, e vai gerar aí uma outra parte que vamos analisar após ver os estróbilos femininos. Aí vocês estão vendo os estróbilos femininos que vão formar os megasporângios e o megasporo. Aí vamos analisar agora onde ocorre a fecundação. Ali, ó, no gametófito feminino, a oocera está ali em forma N e o tubo polínico que é formado agora vai receber os núcleos espermáticos. Forma-se um embrião e aí, no caso da araucária, esse embrião forma-se dentro de uma semente denominada pinhão. Essa semente vai germinar e vai formar uma araucária jovem e a araucária vai se desenvolver até formar uma árvore que poderá reiniciar o ciclo de reprodução, beleza? O último grupo que vamos analisar, bem rapidinho para a gente não se estender muito no vídeo, são as angiospermas. As angiospermas são as plantas mais evoluídas vegetais que atingiram o ápice da evolução atual. Certo? Até porque todo ser vivo permanece em constante evolução. Já diria nosso grande estudioso e biólogo, amante da vida, Charles Darwin.
beleza? Então aí nós podemos dizer, falar algumas características dessas angiospermas. Primeiro, elas são vasculares, como todas as outras que vimos, exceto as briófitas. Elas são vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Então aí a gente vai analisar por que ela possui as flores e os frutos. Então veja, também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores têm a parte tanto masculina quanto feminina. Lembrando que o que deixa a angiosperma ser o vegetal mais desejado justamente é a formação de flores. Por quê? As flores são estruturas que são responsáveis pela reprodução, mas não somente por isso. Para que houve a necessidade? Qual é a necessidade de se formar uma flor para um vegetal? Preste atenção. Dentro da flor existe uma solução açucarada chamada néctar. Esse néctar atrai animais como abelha, borboleta, formiga, pássaros, entre outros, certo? Pássaro muito comum que a gente é o beija-flor. Esses pássaros, esses insetos em geral, que são conhecidos como agentes polinizadores ou agentes do pólen, certo? Eles são responsáveis por auxiliar a reprodução desse indivíduo. Mais para frente a gente vai ver o porquê é necessário, ok? Então vamos lá. Da união dos gametas, a gente tem a formação do embrião, que fica dentro da semente, que vai nutri-lo conforme a sua necessidade. Após a fecundação, a flor, a parte do ovário, se desenvolve e se transforma num fruto. Esse fruto vai ter dentro a semente. Essa semente vai estar abrigando o embrião, como eu falei anteriormente. Lembrando que esse grupo vegetal é o grupo vegetal mais recente, ou seja, mais evoluído, como eu já citei, e mais abundante na Terra. Por que ela é tão abundante? Porque ele é tão desenvolvido assim, professor? Porque simplesmente esse grupo de vegetais tem variabilidade genética na sua reprodução, justamente por poder utilizar os insetos os insetos e outros animais na sua reprodução. Vamos analisar o porquê, então, que eu estou falando tanto de inseto e de flor nesse esquema que a gente vai analisar agora. Analisando aí esse ciclo, você vai ver aí que na flor nós temos a estrutura chamada ovário. O ovário, ele vai ser o receptor de tudo que vai acontecer aí dessa reprodução. Você pode ver que nós temos uns fiozinhos aí que na ponta deles temos a anteira. A anteira vai conter no seu interior os grãos de pólen. Após um inseto qualquer ou um pássaro, qualquer animal que auxilie vá em busca de seu alimento nessa flor, alimento esse que seria o néctar, certo? A solução açucarada. Ele vai se nutrir do néctar e acaba, ao bater, vamos dizer assim, ao pousar na flor, ele acaba se sujando de pólen. Quando esse indivíduo voar, ele vai derrubar esses grãos de pólen em outra flor. E esse grão de pólen vai entrar no ovário e vai fecundar. Então aí, após a fecundação, vocês podem ver aí a formação de núcleos polares e do tubo polínico, certo? Esse tubo polínico vai ser extremamente essencial para que seja fecundada em si a planta, no caso a flor, para ser mais exato. Após essa fecundação da oosfera, ocorre a formação do embrião e da semente na forma diploide, que chamamos de dupla fecundação, certo? E também ocorre a formação do endosperma em forma 3N, certo? Após isso aí, forma-se a semente e a semente é revestida pelo fruto. Aí alguém pode comer o fruto, um animal, ou até mesmo nós seres humanos podemos comer o fruto e
enterrar a semente que formará um novo indivíduo, ou simplesmente a árvore pode derrubar o fruto ao cair degrada a sua parte, a sua parte que seria de alimentação, serviria de alimentação para os animais, e a sua semente entra na terra através de chuvas ou através de outras ações, podem ser de animais ou humanas, e acaba fecundando, formando uma nova árvore. Como é até um caso engraçado a questão do esquilo, que muitas vezes enterra seu próprio alimento, sua própria semente, e acaba perdendo-a e transformando ela em uma árvore, beleza? Então aí já dá para a gente analisar direitinho a formação do sistema reprodutivo dos vegetais conhecidos como angiospermas. Bom pessoal, meu nome é Gabriel, sou professor de Biologia. Nós vamos estar começando agora um canal chamado Biomais. Esse canal que vocês vão curtir agora, certo? Só com algumas aulas, algumas besteirinhas, algumas dicas comigo, certo? Que vocês vão poder utilizar para o Enem, para os vestibulares aí que irão fazer. Se você gostar do nosso canal, dá um gostei aqui embaixo, um joinha aqui embaixo, ou se inscreve aqui no nosso canal. E aí você vai poder dar uma analisada nos nossos vídeos, vai poder estudar o nosso material e ver aí se dá uma ajuda no seu Enem, no seu vestibular. Vão estar comigo, professor Gabriel, e com o nosso cameraman, beleza? Até mais, tchau, tchau.